77 milhões de reais de prejuízo nos 8 primeiros meses do ano. É essa a situação do São Paulo em 2019. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te detalhar com exclusividade esses números que eu tive acesso a partir de um relatório do Conselho Deliberativo. Quero contar também que a situação nos rivais do Tricolor em São Paulo anda tão ruim quanto Corinthians, Palmeiras e Santos, todos com muito prejuízo em 2019. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a te detalhar por que de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos viverem momentos financeiros tão difíceis, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super bem atualizado sobre as coisas do futebol. Queria destacar nesse vídeo a seção de notícias do OneFootball, que vai permitir que você esteja super atualizado sobre o que está rolando. Por exemplo, sem clima no Chile, final da Libertadores pode ser no Rio ou em Buenos Aires. Tem também informações sobre Ibrahimovic, que pode estar de volta ao futebol espanhol. E para fechar, outra informação bem legal, o Neymar recebeu nessa terça-feira uma camisa do Santos e afirmou estar honrado de ter feito parte da história do clube. Vou deixar na descrição o link do OneFootball para que você baixe esse aplicativo absolutamente gratuito e serve para qualquer celular. Bom, bora começar a te explicar o porquê desses 77 milhões de reais de déficit do São Paulo nos 8 primeiros meses do ano. Você vai lembrar, você que assiste o canal do Nicola com alguma frequência, que eu fiz no fim do mês de agosto um vídeo aqui no canal no YouTube contando para você sobre a situação de 7 clubes brasileiros em relação ao primeiro semestre. Como é que eles haviam fechado? Com superávit, com déficit. E aí vários de vocês me cobraram, a partir desse vídeo, que eu fizesse novos vídeos contando sobre a situação financeira de cada um dos clubes. E eu tô terminando esse vídeo que vai ter informações de Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Ceará, Fortaleza, Goiás, entre outros. Mas eu tive acesso nessa terça-feira a um relatório fiscal enviado para os conselheiros do São Paulo, dando conta da situação financeira do Tricolor desde o começo da temporada. E os números foram tão assustadores que eu decidi gravar um vídeo exclusivo para contar sobre a situação do São Paulo e também dos outros grandes do estado. Situação calamitosa de times considerados modelo no futebol brasileiro. O São Paulo, com esses 77 milhões de reais, tem um dos maiores déficits do país em 2019. Se a gente fizer a comparação com aquele vídeo que eu já citei, referente aos 6 primeiros meses do ano, o São Paulo teve 45 milhões de reais de prejuízo no primeiro semestre. Esse resultado financeiro só é melhor do que os do Santos, do Internacional e do Corinthians. Mas você, torcedor do São Paulo, certamente deve estar se perguntando o porquê de um número tão ruim nos 8 meses iniciais de 2019. Esses 77 milhões de reais tem várias explicações, como por exemplo o fato de o São Paulo ter sido eliminado logo na primeira fase da Libertadores da América e também na primeira fase que ele disputou da Copa do Brasil. Eliminação na Libertadores por Tadieres, ainda na pré-Libertadores, e eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Bahia. Só com a lembrança de que clubes que haviam disputado a Libertadores entraram na Copa do Brasil já na fase de oitavas. No começo do ano, o São Paulo havia traçado algumas metas de despesas e receitas. Em relação às despesas, o São Paulo gastou exatamente aquilo que imaginava para os 8 primeiros meses do ano, 315 milhões de reais, ou seja, cumpriu à risca o planejado. O problema foi a obtenção de receitas. O São Paulo só conseguiu 67% daquilo que imaginava. E aí são várias as explicações, como por exemplo a venda de jogadores. O São Paulo projetou para 2019 obter 121 milhões de reais com transferências de atleta. Até agora o São Paulo tem 71 milhões de reais, ou seja, ainda restam 50 milhões de reais que o São Paulo precisa com transferência de atletas para conseguir bater essa meta. Em relação a receitas com TV, bilheteria, sócio-torcedor e outras coisas ligadas ao futebol, mais uma vez o São Paulo muito abaixo do que havia estimado. São Paulo previa arrecadar 118 milhões até agosto. Arrecadou só 65 milhões, ou seja, há uma diferença de 53 milhões de reais. Esse é o valor que o São Paulo ficou no vermelho. Antes de gravar esse vídeo, decidi entrar em contato com o pessoal do São Paulo para tentar entender o porquê desses 77 milhões de déficit. A diretoria do São Paulo lembrou de tudo isso que eu acabei de descrever e citou também o lançamento de todas as contingências e acordos judiciais referentes aos últimos 16 anos,
coisas que estavam meio esquecidas e que a diretoria do São Paulo achou por bem lançar nessa temporada, o que ajudaria a explicar esses 77 milhões de reais. Mas a verdade é que o São Paulo gasta muito mais do que arrecada. O São Paulo fez investimentos muito altos, com contratação de jogadores, com pagamento de salários, e ao não vender atletas na metade do ano, por exemplo, o Antony teve uma proposta do Manchester City e acabou ficando, o São Paulo se viu em situação extremamente difícil do ponto de vista financeiro. Tanto que a previsão orçamentária para essa temporada imaginava um superávit de R$1 milhão em dezembro. A julgar pelos 77 milhões depois de 8 meses, é quase impossível imaginar que o São Paulo termine o ano no azul, a menos que faça uma ou duas grandes vendas, mas a julgar que o mês de dezembro não é da janela mais forte no futebol europeu, dificilmente o São Paulo vai conseguir terminar o ano de 2019 longe do vermelho. É importante lembrar para você que no ano passado o São Paulo teve 7 milhões de reais de superávit. No ano anterior, outro superávit, dessa vez mais discreto, de 800 mil reais. A dívida do São Paulo, por conta desses 77 milhões de déficit, até agosto, aumentou de forma considerável. Foram 152 milhões a mais de dívida. São Paulo saltou de 274 milhões de reais de dívida em dezembro do ano passado para 426 milhões de reais em agosto desse ano. Mas se você é santista, corintiano ou palmeirense, e está pensando em tirar um sarro do São Paulino por causa de todas essas contas, é melhor repensar essa possibilidade. Tudo porque a situação do seu time é tão ruim quanto. Ninguém fechou o primeiro semestre de 2019 tão mal quanto o Corinthians. 100 milhões de déficit. Quando eu falo em déficit, eu digo em relação a receitas e despesas. O Corinthians arrecadou 100 milhões a menos do que aquilo que gastou. A dívida do Corinthians também aumentou, nesse período, em 168 milhões de reais. Tudo porque o Corinthians gastou muito mais do que aquilo que podia. Só com reforços foram 70 milhões de reais investidos. O Corinthians, por outro lado, só arrecadou 11 milhões de reais com venda de atletas. Até por isso, a expectativa para 2020 é de um Corinthians pisando em ovos e gastando muito menos na hora de buscar reforços. E se o Corinthians teve déficit de 100 milhões de reais, o Santos fechou no vermelho em 49 milhões de reais. Também me refiro aos 6 primeiros meses do ano. A dívida do Santos aumentou em 77 milhões de reais. E o presidente José Carlos Pérez usou uma série de argumentos para tentar defender esse valor de quase 50 milhões no negativo. Ele lembrou do dinheiro do Rodrigo, da venda do Real Madrid, que só caiu no segundo semestre. Admitiu que gastou um pouco mais do que podia. Com reforços, foram 77 milhões de reais investidos para atender a pedidos de Jorge Sampaoli. É também por isso que o Pérez tem assegurado que para 2020 não vai dar para investir tanto quanto o Sampaoli espera. E esse pode ser, inclusive, um dos motivos da saída do técnico argentino. Para fechar, queria dizer que o Santos tem gasto 13 milhões de reais por mês com folha salarial. O problema é que a capacidade financeira do Santos não permite que ele tenha uma folha salarial superior a 8 milhões de reais. Ou seja, a cada mês o Peixe fecha em 5 milhões de reais no negativo apenas por causa das despesas com seu departamento de futebol. Já te falei do déficit do São Paulo de 77 milhões. Até o mês de agosto, se a gente levar em consideração só o primeiro semestre, o Tricolor fechou no vermelho em 45 milhões, o Corinthians fechou nos 6 primeiros meses do ano com um vermelho de 100 milhões de reais, o Santos com 49 milhões de reais. Faltou falar sobre o Palmeiras, que teve um prejuízo nos 6 primeiros meses do ano de 33 milhões de reais. Você pode estar se perguntando, como assim? Um dos times mais ricos do país também fechou no vermelho? Sim, também fechou no vermelho, e há uma série de explicações do departamento financeiro do Palmeiras. Entre elas, alguns acordos judiciais, como por exemplo do Lincoln. O Palmeiras vai pagar 9 milhões de reais a seu antigo meia, porque na oportunidade, quando ele defendia o Palmeiras, não houve pagamento de salários e uma série de verbas rescisórias. E esses 9 milhões precisaram ser lançados. O mais curioso é que o Palmeiras fecha com 33 milhões de reais no vermelho, mesmo tendo conseguido 66 milhões com transferências de atleta no primeiro semestre. O Luan Cândido e o Vitão, 2 garotos revelados nas categorias de base, foram os responsáveis por esses 66 milhões de reais. O Palmeiras também reclama do fato de a venda do Moisés para o futebol chinês, estar bloqueada também por causa de um processo judicial. Você vai lembrar que lá atrás, quando o Palmeiras contratou o Wesley, usou o dinheiro de um empresário,
o Antenor Angeloni. Esse dinheiro nunca foi devolvido, o Angeloni foi à justiça e conseguiu bloquear os 25 milhões de reais obtidos pelo Palmeiras com a transferência do Moisés para o futebol chinês. O departamento financeiro do Palmeiras ainda lembra de alguns outros episódios, como por exemplo a desvalorização do real em relação ao euro e ao dólar. Cita também gastos com outros esportes. O Palmeiras esperava faturar 5 milhões de reais para pagar esses outros esportes, faturou só 1 milhão de reais e por isso teve que cobrir esse rombo de 4 milhões de reais. Teve também a venda dos direitos internacionais de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras imaginava que arrecadaria 10 milhões de reais, mas a CBF pediu muito alto na negociação com as TVs de todo mundo, ninguém comprou. E o Palmeiras, assim como todos os outros clubes brasileiros que imaginavam faturar esses 10 milhões de reais, não viram nenhum centavo dessa bolada. Bom, pessoal, eram todas essas as informações tristes sob o ponto de vista financeiro de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Ainda assim, espero que você tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta o botãozinho de inscreva-se, aperta também esse sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e usa o espaço para comentários para deixar alguma pergunta que o vídeo tenha gerado, para deixar sua opinião, dúvida, crítica, seja lá o que for, beleza? A gente se vê em breve, um abraço!